Fanfics são uma das produções mais interessantes por parte dos fãs. E como tudo que falamos até agora, esse tipo de expressão através de histórias do ambiente digital não é novo, mas ganha novos significados no mundo atual. E é sobre isso que vamos falar. Segundo alguns autores, as primeiras fanfics que temos notícia foram produzidas antes da década de 1930. Fanfic é uma contração do termo fanfiction, que pode ser traduzido para algo como ficção de fãs. De modo geral, escritores de fanfics partem de algum universo ficcional que eles gostam para criar suas próprias histórias. Pode ser a partir de uma grande franquia, como por exemplo o universo Marvel. Um fã pode não concordar com o destino do Homem de Ferro e querer criar para ele sua própria narrativa, diferente da original. Ele pode também simplesmente querer explorar algum ponto da narrativa que não foi muito trabalhado na produção e criar ele mesmo destinos diferentes para alguns personagens e pontos da história. As possibilidades de criação são infinitas e as motivações difíceis de determinar. As fanfics também não precisam estar ligadas a um universo ficcional. No primeiro vídeo da série, O que é Transmídia, falamos sobre a prática dos jovens de shippar duas pessoas. Essas histórias paralelas podem surgir a partir de pessoas reais, como celebridades. No mundo digital, nossas fronteiras geográficas estão um pouco mais diluídas, já que podemos nos comunicar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, através da internet. Online, as pessoas se associam por interesses em comum e podem criar comunidades para discutir um tema específico. Existem vários sites de fãs, blogs destinados a um universo em específico, grupos em redes sociais e páginas de fã-clubes. E também existe um número enorme de plataformas que os jovens se reúnem para escrever suas narrativas, as fanfics. Você pode saber um pouco mais sobre isso lendo sobre o nosso projeto de fanfics da Malhação. O link está abaixo na descrição do vídeo. Além da própria ação de produzir uma fanfic, muitos autores pensam sobre a potência de reflexão crítica que surge a partir delas. No livro Cultura da Convergência, o autor Henry Jenkins dedica um capítulo inteiro para falar sobre jovens que escrevem fanfics de Harry Potter. Jenkins ressalta que essas comunidades têm um grande potencial para a educação. Os jovens se reúnem não só para ler as produções uns dos outros, mas para compartilhar o que aprendem nesses espaços informais de aprendizagem. Juntos, eles revisam os textos dos colegas, dão dicas de como podem melhorar e ajudam novos produtores neste mundo das fanfics. E este tipo de produção entra no mesmo ponto que já comentamos anteriormente, o da autoria colaborativa. Os fãs, pelos seus próprios interesses, expandem ainda mais uma história que já foi pensada de maneira expandida, ou seja, em mais de uma plataforma. Para começar a introduzir as fanfics em sala de aula, o primeiro passo é se familiarizar com elas. Um exercício interessante é comparar as produções do universo ficcional com textos criados a partir deles. Pegue uma produção de Crepúsculo, por exemplo, e uma fanfic criada a partir deste universo. E faça com que os alunos tentem identificar as diferenças e semelhanças entre ambos. Para elaborar as fanfics, vamos partir das produções que já fizemos em outras etapas. Já temos a nave-mãe, com os personagens principais e secundários. Já temos também algumas HQs, produzidas pelos alunos que nos mostram outros personagens e arcos narrativos. Agora é a hora de, a partir disso tudo, criar uma nova parte para essa história. Nossa sugestão é que você mantenha os mesmos grupos do exercício das HQs para fazer esta. Eles podem construir uma nova história a partir da HQ de um outro grupo. E podemos ajudar a começar. Vamos apresentar alguns pontos que vão auxiliar neste processo. Os alunos podem procurar por pontos da narrativa que indiquem que ela é mais ampla do que foi apresentado até ali. Um exemplo, pelo quadro que mostra de perto roupas na margem do rio, sabemos que essa é uma das causas da poluição ali. Mas no quadro visto de longe, não conseguimos enxergar tudo. Mas com certeza existem outros elementos à margem do rio que podem servir à turma do Curupira.
Elementos narrativos que faltam ou ainda não foram contados. O Curupira deve ter uma família. Quem são eles? A Ritinha tem filhos? Onde estão? Outras possibilidades para os personagens. Por que o Curupira só começa a cuidar do rio depois que a mata já está segura? Isso pode render uma boa história. Questões que não seriam tradicionalmente tratadas numa história do Curupira. O que os jovens pensam que seria excluído? Questões sociais? De gênero? É um bom momento para falar delas. O que pode ter acontecido entre o intervalo da turma do Curupira ver e de fato salvar a Ritinha? Podemos pensar sobre esse espaço da história. Depois de pensar bastante, é hora de sentar e escrever. Podem ser textos curtos, de até 2 páginas. Quando essa atividade terminar, é hora de repensar o universo como um todo. Quais partes encaixam? Quais precisam melhorar? Por que eles tomaram uma decisão em vez de outra? É uma boa pergunta-chave também. Existem outras formas de trabalhar com conteúdos transmídia dentro de sala de aula. Falamos aqui sobre algumas que podem ser um bom primeiro passo para entrar neste universo. Se você quer saber mais, confira a coleção didática do Observatório, que integra ainda outros temas, como o documentário e o audiovisual. Obrigada pela participação e até a próxima!